Olá, eu sou Eduardo Ordones e hoje eu vou ser seu professor de finanças, respondendo a todas as dúvidas. Nosso desafio de matemática financeira que eu lancei recentemente em todas as minhas redes sociais. Várias pessoas participaram, mas infelizmente ninguém conseguiu chegar no resultado correto, que mostra para nós a importância da matemática financeira em nossas vidas. Na situação aqui, nós temos o exemplo do Cássio. O Cássio, ele emprestou, olha só, para a Maria, R$ 32.000. Nesse dia aqui, ó, no dia 19/2/2021. Lógico que isso aqui é um exemplo hipotético para a gente treinar e verificar, inclusive, quem tem o domínio da matemática financeira. A Maria ela prometeu pagar em três parcelas. A primeira no dia 22 de fevereiro, a segunda no dia 1º de março e a última ou terceira parcela no dia 8 de março. E aí o questionamento do exercício é justamente qual é o retorno. E o questionamento que eu deixei para vocês, né, nas redes sociais e também no nosso grupo exclusivo, foi justamente para calcular esse retorno em percentual, tanto ao dia quanto ao mês. Aqui eu vou te mostrar o passo a passo. Antes disso, quero aqui provocar, no bom sentido, de maneira construtiva, uma reflexão. A grande maioria das pessoas fez o seguinte: pegou o valor dessas três parcelas, multiplicou por 3, e aí fez a diferença em cima do valor que foi o empréstimo e calculou o percentual. Parece, né, uma espécie de raciocínio lógico, uma proporção, mas que infelizmente não faz sentido aqui em termos da matemática financeira. Por que isso não faz sentido? Quando eu pego uma sequência, né, de parcelas e simplesmente multiplico pela quantidade de vezes que ela acontece, eu estou ignorando o valor do dinheiro no tempo. Eu estou falando que 11.850 no dia 8 de março, ou, por exemplo, no dia 22 de fevereiro, é a mesma coisa. Apesar de estarem bem próximos, não é a mesma coisa. Se você pegar um boleto e deixar de pagar esse boleto e pagar, por exemplo, 2 dias depois, você vai ter juros, taxa, multa. E dependendo, né, da instituição, seu nome pode até estar negativado. Ao exemplo disso, vamos pensar numa conta como cheque especial ou cartão de crédito. Então, se você deixa de pagar, tem cálculo de juros. Então, o que eu quero dizer é que o valor do dinheiro ele sofre alteração ao longo do tempo. Então, jamais nós podemos fazer isso. No entanto, infelizmente, por falta de conhecimento, muitas pessoas fazem esse tipo de cálculo. Então, você aqui já aprendeu a primeira ideia, né? Não podemos fazer esse cálculo em termos de proporção. E lembre-se do exemplo que eu citei. Vou mostrar a maneira correta como você deve fazer esse cálculo, assim como calcular esse custo efetivo. E é uma informação bastante interessante, inclusive com os números, né, do próprio IBGE, traz, né, que a falta de educação financeira deixa várias pessoas aí, inclusive com dores de cabeça, sem sono, né, endividadas, né? Então, para você ter boas noites de sono, né, não se endividar, você vai aprender de maneira definitiva como calcular isso. Então, vem comigo, eu vou te mostrar o passo a passo. Primeiro passo é a gente transcrever esse exercício aqui, eu vou arrastar para o lado e vou transcrever aqui no nosso arquivo de Excel. Então, quando eu tenho a situação que o Cássio empresta o dinheiro, eu tenho um desembolso, dinheiro saindo da carteira dele, da conta, por exemplo, né? Então aqui eu vou colocar o período, vou colocar o fluxo e vou colocar uma observação. O período aqui vai ser quando começa o nosso fluxo, dia 19 de fevereiro. Como ele está emprestando R$ 32.000, vou colocar sinalzinho de negativo e observação dia do empréstimo. E vou digitar apenas a segunda data, tá? Para o Excel entender que é uma sequência de datas. Então não tem necessidade de você digitar todas. Digita a primeira, a segunda, e aqui você arrasta para baixo, olha só, e vem até a data que a gente precisa, que é o dia 8, a última parcela. A primeira parcela vem no dia 11.850, no dia 22. Pagamento, parcela. Ou recebimento, no caso do Cássio, né? Recebimento, parcela. Depois, no dia 1º, como aqui é igual, vou copiar, tá? E depois no dia 8. Legal. Então vou arrastar aqui o bloco de notas. Você validar aí rapidamente. Faço pause no vídeo, caso você queira verificar se as datas estão lançadas, né, e os valores corretamente. Perfeito? Uma vez que você pausou, conferiu aí os valores, olha o que a gente precisa analisar aqui. No dia 19, que foi o dia que ele fez o empréstimo, do dia 19 até o dia 22, que é a primeira parcela, eu tenho um intervalo de 2 datas. Legal. Dessa primeira para a segunda parcela, o intervalo é diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então eu percebo que eu tenho intervalos de datas diferentes. O que a gente chama na matemática financeira que é um fluxo de caixa não convencional. E por que eu estou mencionando isso? Várias pessoas às vezes, né, pode lá pesquisar no YouTube, inclusive talvez achar até um vídeo meu, como calcular a taxa de juros, né? E aproveito a oportunidade, inclusive, para falar sobre o meu curso de matemática financeira na HP do C, que ele é 100% gratuito. Ensina também como calcular esse tipo de taxa, né? Usando a própria calculadora financeira, fisicamente ou a virtual, que você pode usar pelo computador gratuitamente, sem ter a necessidade de criar aquela virtual. E se você tem um celular, você pode baixar também o emulador, que também é grátis, tá? Abaixo aqui do vídeo vai ter o link da inscrição, caso você queira fazer. Inclusive tem um certificado e o e-book, material de apoio. Então, no entanto, aqui nós não temos esse fluxo de caixa convencional, que cada parcela acontece, por exemplo, a cada mês, ou a cada 30 dias, ou a cada 5 dias, de forma recorrente. Ele acontece, por exemplo, a primeira parcela a cada 2, do empréstimo até a primeira parcela 2 dias, da primeira parcela até a segunda 6 dias. Então, nós não temos uma maneira linear, né? Nós temos uma maneira proporcional, nós temos uma maneira que o pagamento das parcelas aconteçam de forma, vamos dizer assim, normal. Eu tenho uma diferença ali no meu fluxo de caixa, que é o que a gente chama de fluxo de caixa não convencional. Como que eu faço para calcular essas informações, para calcular justamente o custo, né, que foi o questionamento do exercício? Para isso, pessoal, nós vamos usar aqui a função TIR, que é a taxa interna de retorno. Essa função ele é usado tanto para calcular a rentabilidade, quanto também para calcular o custo. Tudo vai depender de quem. Por exemplo, falando do Cássio, aqui a gente vai calcular rentabilidade, porque o Cássio está emprestando. Falando no caso da Maria, que é a pessoa que está pagando, vai ser custo, porque ela está pagando. Legal? Então a gente tem essas duas vias. Então aqui a gente calcula tanto o custo como a rentabilidade. Custo para quem paga, rentabilidade para quem obviamente está recebendo. Vou digitar TIR, vou abrir parênteses e vou selecionar todo o meu fluxo de caixa. Observe que quando eu faço isso e fecho parênteses, eu vou encontrar uma taxa. Essa taxa de 5,45, ela está na referência do nosso fluxo de caixa. Meu fluxo de caixa está ao dia. Mas aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? O Excel ele só consegue entender que a primeira parcela está 2 dias após o empréstimo e a segunda parcela tem aquele intervalo maior de datas quando você coloca um zero, quando você preenche essas células. Quando você não preenche, ele entende que está tudo sequencial, ou seja, 11.850 está no primeiro dia, no segundo e no terceiro, diário. Por isso que ele achou 5,45, inclusive o resultado de algumas pessoas. No entanto, vou colocar aqui ao dia, para deixar bem claro. No entanto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar para o Excel que existe esse intervalo de tempo, do mesmo jeito que está aqui na tela. Então, tem aqui um bloco, tem um outro bloco, e ali tem 6, né, conforme a gente demonstrou. Então, como que o Excel vai entender isso? Não é? Você vai colocar aqui um zero. E olha só o que vai acontecer com a taxa. Ele vai sendo recalculado. 0, 0, 0. Você vai colocando esses zeros nos intervalos, porque aí sim ele vai conseguir entender que ali não tem nenhum pagamento. Legal? Então, o que você acha a taxa, né, nesse caso aqui de retorno para o Cássio, e de custo para a Maria, de 1,0765 ao dia. Essa é a resposta. Quero encontrar essa taxa ao mês. Como que eu faço? Vou mostrar. Antes disso, quero aproveitar o momento para convidar você que às vezes não está inscrito ainda no meu canal, para você se inscrever. Você que gosta de conteúdos como esse, de finanças, de matemática financeira, de contabilidade, se inscreva no meu canal, que você vai ser notificado em primeira mão toda vez que você receber conteúdos como esse. Toda vez que a gente postar um vídeo, você vai receber. Gostei desse vídeo? Aproveita, deixa o like. Achou esse vídeo interessante? Já aproveita também, compartilha com os amigos. Inclusive, coloca nos comentários a resposta que você chegou e se você tentou fazer esse desafio. Como faz para converter, então, aqui ao mês essa taxa? Bom, nós vamos usar aqui a nossa calculadora, que já faz essa conversão de maneira automática. Isso aqui é um privilégio, tá? Para as pessoas que estão participando do nosso curso de analista financeiro júnior, né? E nesse curso, além de aprofundar na matemática financeira, a gente fornece uma série de planilhas. Uma delas é justamente mostrar como faz essa conversão. E às vezes o pessoal vai pegar a taxa e vai multiplicar por 30, que é de dia para mês. E às vezes algumas pessoas vão pensar, por que 30? Se às vezes o mês é 28, 29, dependendo do mês, né? Como é que eu faço isso? Sempre na matemática financeira, o princípio básico, a gente considera o mês como comercial, sempre 30 dias. Inclusive, na matemática financeira, você não pode multiplicar por 30, porque por ser juros compostos, você vai levar a 30. Então, existe uma forma de equivalência em que a gente preenche aqui as variáveis, ele já calcula. Então, por exemplo, eu posso escolher o tipo nessa situação, se é proporcional, nominal ou equivalente. Nesse caso aqui é equivalente. A taxa, eu vou copiar essa informação aqui da taxa. 1,0765
Vou colocar 6 casas. 1.076514. Vamos digitar aqui e vamos aumentar as casas decimais para ele apresentar. 14. E vamos colocar a referência. Referência de dia para referência de mês. Chegou aqui na resposta. 37,88. Opa, então essa é o nosso cálculo? É. Perfeito. Então aqui está a nossa resposta. Então olha que interessante. Então, para o Cássio, ele vai ter uma rentabilidade de quase 37%, aproximado, né? Quase chegando a 38%. Já para a Maria, vai ter um custo quase 38%. Por ser esse empréstimo, né, de curtíssimo prazo, é no tanto quanto questionável, né? A relação dessa taxa que é bastante alta. E aqui, né, novamente reforçando, né, nossa conclusão de insights, veja a importância da matemática financeira. O número que chegou mais próximo do que a gente está apresentando aqui foi uma pessoa que chegou em torno de 20%. Mas olha a diferença, de 20 para quase 40, o dobro, né? Então percebam, se você não tem esse conhecimento, essa informação, isso pode custar no seu bolso. Você não vai entender o quanto você está pagando e automaticamente ficar endividado. Conforme, né, diz os dados aí do próprio IBGE e vários institutos, né, de cada 10 pessoas, 8 estão endividadas. E automaticamente uma das causas é a falta de conhecimento. E se você tem interesse em saber e aprender mais sobre matemática financeira, sobre finanças, usar calculadora, usar Excel e ter exercícios como esse resolvidos, né, passo a passo, item a item, venha conhecer o nosso curso. Convido você a conhecer o nosso curso de analista financeiro júnior. Você, no mínimo, vai ter essas habilidades, né, conforme nós demonstramos esse desafio, para exercer um cargo, né, na área de finanças, né, entendendo aí como analista financeiro júnior, inclusive colocando dinheiro no seu bolso. Sempre temos situações reais nas nossas aulas. Nós temos também encontros ao vivo, né, para quem participou desde o início da nossa turma. E, obviamente, se você estiver assistindo esse vídeo e às vezes o curso estiver finalizado, fique tranquilo. O curso ele conta com a modalidade gravada. Você pode assistir, ver e rever quantas vezes quiser. Tem o privilégio de não esperar a formação de uma turma, né, já está pronto. E também conta com a vantagem que você não precisa deslocar para chegar até o local, esperar no trânsito, né? Você pode assistir no melhor dia, melhor horário, ver e rever, e além de deixar as suas dúvidas e contar com o nosso grupo exclusivo de alunos para tirar todas as suas dúvidas. Legal, pessoal? Bom, finalizo essa aula apresentando para vocês a resolução aqui, a importância de, mais uma vez, conhecer matemática financeira através dos fluxos de caixas não convencionais, usando a função aqui de TIR e principalmente mostrando também como que nós fazemos a conversão de taxas. Aproveito a oportunidade novamente, caso você tenha qualquer tipo de dúvida, deixe nos comentários, ou se você sentir à vontade, participe também do nosso grupo aberto. No nosso grupo aberto você pode interagir diretamente comigo, assim também como outras pessoas. Lá a gente sempre posta diariamente vídeos, desafios como esse, e também a gente faz algumas enquetes como sugestões, né, para que a gente possa produzir o conteúdo aqui no nosso canal. Até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço.